Paz do Senhor, meus queridos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração quando eu estava lendo aqui o livro de João, no capítulo 3, a partir do verso 17, que diz o seguinte: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus queridos, essa passagem nos mostra claramente que existem tipos de pessoas diferentes. Pessoas que amam a luz de Deus, porque querem agradar o Senhor, porque querem acertar o caminho da salvação, porque têm prazer em fazer aquilo que o Senhor vê que é bom, vê que é agradável, vê que é justo. Mas, por outro lado, também existem outros tipos de pessoas. Pessoas que odeiam a luz de Deus, a palavra de Deus, porque elas sabem que a luz de Deus reprova as suas obras, as obras que essas pessoas têm praticado. E a Bíblia nos diz, meus queridos, que nessa passagem a Bíblia nos diz que essas pessoas que odeiam a luz de Deus, elas já estão condenadas, porque elas estão tendo a oportunidade de acertarem o caminho, de agradarem aquele que as criou. Mas elas não querem agradar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Elas se rebelam contra Ele. Elas não enxergam, não reconhecem a autoridade de Deus como Criador do universo. Elas não querem se sujeitar à vontade de Deus, às leis de Deus. Antes, elas querem viver de acordo com aquilo que elas pensam, de acordo com aquilo que elas acham que é bom fazer ou que não é bom fazer. Elas querem viver sendo senhoras e senhores dos seus próprios caminhos. Elas rejeitam a autoridade de Deus, não reconhecem como Senhor. E elas não querem se aproximar da luz de Deus, porque elas sabem que quando se aproximarem da luz de Deus, da santa palavra de Deus, e forem comparar as suas obras com aquilo que está escrito na palavra de Deus, elas vão ver que aquilo que elas praticam são coisas odiosas, são coisas ruins, são coisas reprovadas por aquele que é dono da verdade, aquele cuja sabedoria excede todo o entendimento, e ele, somente ele, tem poder e autoridade para dizer aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Por isso que as pessoas não querem se aproximar da luz de Deus, essas pessoas que rejeitam a luz de Deus, porque elas não querem que ninguém esteja dizendo para elas aquilo que é certo e aquilo que é errado. Elas não querem ter consciência de que aquilo que elas estão fazendo é algo errado. Elas querem continuar praticando, se entregando aos prazeres da carne, sem que ninguém esteja dizendo para elas que aquilo é errado. Já o outro tipo de pessoa, aquelas outras pessoas que querem agradar o Senhor, elas têm prazer de se achegar até a luz do Senhor, de se achegar até a palavra do Senhor para compararem aquilo que estão fazendo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque quando elas fazem essa comparação e veem que aquilo que elas estão fazendo é errado, elas procuram se consertar, no intuito de agradar ao Senhor, de viver o máximo possível de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. E mesmo sendo pessoas imperfeitas, mesmo sem conseguir cumprir tudo aquilo que está escrito na lei de Deus, para aquilo que elas não conseguem fazer, existe a graça de Deus. A graça de Deus é derramada sobre pecadores, pecadores que se arrependem dos seus pecados, dos seus malfeitos, das suas coisas que ficaram para trás, ou até mesmo que voltem e meia dão aquele vacilo e fazem não premeditadamente, não porque querem fazer, mas porque são fracas. Sobre essas pessoas, o Senhor Deus, ele derrama a sua graça. Para tudo aquilo que o ser humano ele não consegue fazer, o Senhor derrama a sua graça. Ele perdoa, ele restaura, ele capacita. Porque tem muita coisa que o ser humano, num certo momento, não consegue fazer. Mas quando ele busca a capacitação em Deus, Deus dá poder para ele fazer. Deus liberta ele do pecado. Deus dá força, Deus dá ânimo, dá vigor, Deus dá autoridade. E Deus o liberta, e Deus o conduz para uma nova vida, uma vida livre daquele mal. Então, meus queridos irmãos, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Essa passagem que mostra a diferença entre aqueles que serão salvos e aqueles que se perderão. Os que serão salvos são aqueles que reconhecem a autoridade de Deus, que Ele, somente Ele, tem o caminho para a vida eterna. Somente Ele é juiz das ações dos homens. E essas pessoas procuram se aproximar de Deus para irem melhorando pouco a pouco, para irem consertando aquilo que estão fazendo errado. Elas comparam suas obras
com a luz de Deus, com a palavra de Deus. E quando veem que estão erradas, elas mudam suas atitudes. Agora, por outro lado, existem aquelas pessoas que elas não querem saber disso. Elas querem apenas fazer o que estão fazendo, se entregarem aos prazeres da carne, não se importando se aquilo que estão fazendo são coisas boas ou más. Pelo contrário, elas têm até consciência que existe a luz de Deus e a palavra de Deus, mas elas odeiam a palavra de Deus, a luz de Deus, porque elas sabem que se aproximarem da luz de Deus, as suas obras mais serão manifestas. Ficará bem claro diante de todos que aquilo que elas estão fazendo são coisas odiosas. E essas pessoas, certamente, por rejeitarem a palavra de Deus, acabarão sendo condenadas. Que Deus fique com os irmãos, os abençoe cada vez mais e até a próxima. Amém.